Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditarmos acerca da palavra de Deus, agora falando a respeito da família, das relações conjugais, matrimoniais, das relações familiares. Como tem sido difícil para muitas famílias manterem a paz, a harmonia, se manterem na direção do Espírito Santo. E por que que tem acontecido esses conflitos, essas questões humanas que estão cada vez mais fortes, cada vez mais esfacelando as famílias, cada vez mais levando cônjuges ao sofrimento, ao divórcio, às brigas, às intrigas? Por que que filhos andam revoltados com os pais? Por que que os pais andam também desgostosos com seus filhos? O que está acontecendo com a família em nossos dias? Nós sabemos que família é um projeto de Deus e Deus tem sempre as melhores orientações a respeito da vida pessoal, da vida conjugal, da vida matrimonial, da vida familiar, da relação com os filhos e da relação dos filhos com os pais. É claro que quando nós falamos a respeito dessa estrutura familiar, assim como tudo na Bíblia, que é a palavra de Deus como única regra de fé e prática, tudo na Bíblia não tem uma revelação completa em um único livro. A Bíblia é a soma de 66 livros que são inspirados por Deus, e desta maneira nós temos uma revelação progressiva e cumulativa. O que quer dizer isso? Ela é progressiva porque nada veio de uma vez só, ela vem progredindo, ela vem agregando ideias, princípios e valores ao longo da existência humana, e também ela é acumulativa, por quê? Porque ela vai acumulando as informações, a informação nova não anula a antiga, ela simplesmente soma a antiga, dando maior clareza, dando maior direção espiritual. Então, é desta maneira que nós temos que observar a palavra de Deus. Quando Jesus fala de casamento, né, ali em Mateus capítulo 19, Marcos capítulo 5 também, quando ele fala a respeito de casamento, ele foi questionado a respeito do divórcio. Em Malaquias capítulo 2 fala que Deus odeia o divórcio. Mas como se manter casado, como se manter casada numa relação abusiva, numa relação de agressão, seja física, psicológica, verbal? Como se manter casado ou casada numa relação de opressão, em uma relação em que não há mais confiança, não há mais unidade entre o casal? Como se manter aí? Então, nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia nos apresenta aquilo que é o ideal, e quando o ideal é quebrado, ela também nos apresenta as possibilidades daquilo que Deus aprova, daquilo que Deus está nos direcionando. Afinal de contas, Deus ele não nos coloca numa cadeia matrimonial. O matrimônio não é uma prisão. Apesar de muitos brincarem com esta relação, o que também isso não é muito bom, porque na brincadeira conceitos são implantados, ideias são implantadas ali dentro daquela brincadeira, que ao longo do tempo ela não só vai fazer mal a quem está brincando ou à sociedade onde está inserida aquela brincadeira, mas ela também é capaz de transformar conceitos ao longo do tempo. Se você observar, muitos conceitos humanos foram transformados ao longo da existência humana a partir de brincadeiras, a partir de coisas que pareciam ser inofensivas num primeiro momento, e depois elas passam a se tornar realidade, uma realidade destrutiva, uma realidade não condizente à vontade de Deus. Então, quando se faz isso também com a relação familiar, tendo a ideia
que família, o casamento é uma instituição divina. Então, quando se começa a brincar dentro do casamento, nas relações familiares, aquelas brincadeiras que existem acerca da pessoa da sogra, seja a sogra pela parte da mulher, pela parte do marido, mas as brincadeiras que há a respeito disso, também as brincadeiras acerca de que o casamento passa a ser uma prisão, e muitos brincam falando até que o casamento é uma prisão em regime semiaberto, onde a pessoa sai durante o dia para trabalhar e volta para sua prisão à noite para dormir. Então, estas brincadeiras, elas são muito ruins e elas têm um fundo que acabam prejudicando a percepção da veracidade do casamento, do propósito do casamento. Afinal de contas, quando Deus institui o casamento, ele institui que haja dependência de Deus acima de tudo, mas que haja identificação, respeito, amor, compartilhar da vida, estar junto nos mesmos propósitos, os mesmos ideais, os mesmos objetivos, que os casais tenham a sua plenitude enquanto indivíduos, mas que se realizem, sejam felizes, compartilhando os seus ideais com outra pessoa que também se propõe a compartilhar os seus sonhos e projetos com ele. É desta maneira que um casamento sadio deve nascer. Deve nascer da identificação. Essa identificação, ela vai levar a um namoro, a um noivado, até chegar a um casamento, onde Deus coloca o ideal. No casamento, deixará o homem, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, ele deve deixar seu pai e sua mãe. Que significa isso? Ele vai deixar de ser um dependente físico, um dependente financeiro, um dependente emocional. Ele deixará seu pai e sua mãe, e ela também deixará seu pai e sua mãe, e os dois vão se unir num matrimônio, e ali eles se tornarão uma só carne, mostrando também a ideia da intimidade sexual que deve acontecer somente após o casamento. Porque a sexualidade desregrada, como fala em Provérbios capítulo 31, aonde a mãe de Lemuel ensina o seu filho a ser um homem virtuoso para encontrar uma mulher virtuosa, e ali a mãe de Lemuel fala: não dê às mulheres as tuas forças. Ou seja, o que ela está falando, isto é um texto que serve tanto para homens quanto para mulheres, é que quanto mais as pessoas se relacionam, têm muitos namorados, têm um múltiplo relacionamento, quanto mais a pessoa se relaciona, mais ela se fragmenta, mais ela vai se perdendo no meio dessas relações múltiplas que vão acontecendo ao longo da vida. Então, o relacionamento emocional, psicológico, aquele que se entrega ao outro, deve se entregar como a Deus, né, de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, para que esse casamento dê certo, para que esse matrimônio seja conduzido por Deus na criação dos filhos, para que a vida conjugal seja uma bênção de harmonia, de paz e de felicidade para ambos, tanto para o marido quanto para a mulher. Então, quando nós observamos as famílias de hoje, as relações conjugais de hoje, as relações matrimoniais de hoje, nós observamos que, graças a Deus, nós ainda temos muitos casais, muitas famílias instituídas que ainda são referência, como Deus fala a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, ainda nós temos, graças a Deus, muitos casais e muitas famílias que são referenciais de um modelo essencial, de um modelo que era o objetivo de Deus, de um modelo sadio para que homens e mulheres vivam bem nas suas relações conjugais e aqueles que têm filhos vivam bem nas suas relações matrimoniais dentro da estrutura de uma família com filhos,
conduzindo sempre dentro dos princípios, valores, da ética, da moral, daquilo que é pertinente a todos os que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, nós, graças a Deus, temos estas referências, mas de maneira geral, nós observamos o quanto os casais têm buscado o divórcio, o quanto as famílias estão vivendo em pé de guerra, enquanto os casais estão se afastando, mesmo que não cheguem muitas vezes a um divórcio definitivo, mas se afastam emocionalmente, se perdem pelo caminho, porque ao longo da convivência não se dedicam um ao outro como deveria ser, não mantém a paixão, não mantém a atração, não mantém o respeito, não mantém as questões das relações de ética, de moral entre o próprio casal. Então, ao longo do tempo, quando o homem e mulher vão perdendo esses conceitos, vão perdendo esses princípios e esses valores, então o prejuízo ele é pessoal, porque tem uma outra perspectiva de uma interpretação de vida familiar e social diferente da proposta de Deus. Então, além de ele se perder nesse caminho, ele também vai trazer um conflito muito grande para a vida a dois, para a sua estrutura familiar. E certamente não é este o propósito de Deus. Deus quer que todos vivamos em paz, alegria, que nós sejamos direcionados pelo Espírito Santo para que, aprendendo a ser santificados pela figura do casamento, todos cheguemos à compreensão que o casamento é uma bênção. É uma bênção para o homem, é uma bênção para a mulher, mas que também, né, o ser humano ele tem que se conhecer. Eu sempre falo que os casais devem se conhecer e muito, as pessoas devem se conhecer muito mais ainda antes de se casarem, porque nem todo mundo nasceu para casar, como fala o próprio Jesus em Mateus capítulo 19, ele fala que nem todos nasceram para o casamento, né? Mas aqueles que nasceram devem seguir o seu dom. Então, tem pessoas que nascem sem aptidão para o casamento, tem outras pessoas que até podem se casar, têm aptidão no casamento, mas escolhem ficar solteiros, celibatários, e tem outros, né, que se casam porque têm o dom deste casamento, têm o dom de compartilhar a vida com outra pessoa. E também, ao longo desse crescimento, desse aprendizado e dessa experiência de vida, também nós vamos encontrar algumas pessoas no estado em que eu, por exemplo, vivo agora. É um estado de viuvez, vamos dizer assim, classificado de maneira civil e de maneira social. Eu estou viúvo porque a minha esposa, a Ivone, descansou no Senhor, está aguardando a ressurreição, e eu optei, decidi seguir a minha vida até esse reencontro com a Ivone. Eu vou seguir a minha vida tranquilamente, em paz, com a alegria dentro daquilo que é possível nós mantermos a alegria, com a felicidade que é possível nós mantermos, né? Afinal de contas, Ivone e eu, nós formamos, nós vivemos, nós criamos muitas coisas juntos. Então, eu sempre digo que a Ivone permanece em mim. E desta maneira, eu posso prosseguir, né, a vida, e eu uso uma expressão popular interpretada de uma forma diferente, com a expressão viúvo é quem morre, né? Porque aquele que descansa no Senhor não está tendo mais a percepção de sentimentos, de emoções, mas quem fica é que tem realmente essa percepção. Quem fica, como eu fiquei, permanece amando, permanece
desejando, ansiando pelo dia da ressurreição, para o reencontro. Então, permanece na sua vida conjugal, mantendo a integridade, né, e mantendo o amor. Afinal de contas, assim como nós amamos a Cristo, que não é fisicamente presente entre nós, nós podemos também amar o cônjuge que descansou no Senhor, fisicamente não é presente entre nós, mas é presente em nossa vida, em nosso coração, no nosso pensamento, e ajudou a construir aquilo que nós somos hoje. Então, o casamento tem todos esses aspectos. Dentro do aspecto de santificação, da convivência conjugal, está o relacionamento sadio e o crescimento que um e outro têm dentro do casamento, que forma e vai forjando cada vez com mais intensidade, com mais integridade, vai forjando o respeito, o caráter, né, a moral, a ética. Então, nós somos construídos a partir daquilo que nós vivemos nas orientações da palavra de Deus, com foco em Cristo Jesus, permanecendo ser guiados pelo Espírito Santo como filhos de Deus. Então, se cada casal, se cada pessoa se voltar para Deus, buscando na Bíblia, nessa revelação progressiva, nessa revelação acumulativa do que é a vida de amor, o que é uma vida conjugal, o que é uma vida matrimonial, o que é uma vida familiar, em todos os seus aspectos positivos e tendo sabedoria para lidar com aspectos negativos e com as adversidades dessa vida, certamente todos os casais, toda a família vai ter maior qualidade de vida, vai ter maior direcionamento de vida, vai ter maior fortalecimento para que supere as adversidades deste mundo dia a dia. Então, o que nós temos que fazer? Temos que nos voltar a Deus, temos que nos voltar para a palavra de Deus, e desta maneira, colocando em prática os ensinos de Deus através de toda a Bíblia, desde os profetas do Antigo Testamento, começando por Moisés, que escreve o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, até João, que escreve o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Então, pegando todas as referências da estrutura humana, da relação conjugal e da relação familiar, que vai de Gênesis a Apocalipse, numa teologia sistemática, num estudo sistemático correto, dentro de uma boa interpretação e de uma revelação guiada pelo Espírito Santo, todos vão viver bem, todos terão felicidade, todos terão paz, todos terão harmonia, apesar dos conflitos e dos problemas que fazem parte de todo ser humano. Todo ser humano tem pecado e, por causa do pecado, existem conflitos, existem desavenças, existem desacordos, né? Quando a pessoa ela está em desacordo com outra, vai gerar um conflito. Quando esse desacordo acontece dentro do próprio casamento, vai gerar um conflito familiar. Quando esse desacordo acontece na relação do casal em relação aos filhos, vai causar um conflito, vai causar uma adversidade. Mas tudo pode ser corrigido e superado pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo que opera em cada um de nós, quando nós permitimos que Deus trabalhe conosco. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, é desta maneira que nós, confiados na Bíblia, pautados na palavra de Deus, com a certeza que quando nós interpretamos corretamente e colocamos em prática, nós temos uma vida de excelente qualidade, com harmonia, com paz, com felicidade, com tudo de melhor que Deus tem preparado para nós, que Deus tem preparado para você,
para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua família e para as suas necessidades pessoais, os seus desejos, os seus planos e projetos. Então, permita que Deus cuide de você e guie pelo Espírito Santo, que tudo dará certo. Tudo tocado e dirigido pelas mãos de Deus tem a melhor qualidade que alguém pode esperar e muito acima das expectativas humanas. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre cada irmão e irmã que nos acompanham, sobre todos aqueles que buscam ao Senhor em espírito e em verdade, e que o Senhor esteja cuidando da mente e do coração de todos aqueles que possam estar em conflitos conjugais, nas suas relações familiares, que o Senhor conceda sabedoria, discernimento e direção espiritual para que eles sejam mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós te agradecemos pelos cuidados, colocamos nossas vidas em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Todos vocês que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis, pela Rádio 87.9 FM Dracena e também pelo canal do YouTube Família e Fé, Pastor Ivan Fidelis, canal que eu peço para que você se inscreva, compartilhe, ative o sininho, comente, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para alcançar outras pessoas. A todos vocês, que Deus abençoe, que vocês tenham um excelente sábado, um ótimo final de semana, em nome de Jesus.